pessoal, tudo bem? Eu sou a Laila, aluna do sétimo período de Agronomia na UFLA. Eu faço parte do grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Digital, o GEPAD, e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Comparação de classificadores supervisionados para discriminação de objetos em imagens aéreas obtidas por aeronaves não tripuladas. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor doutor Adão Felipe dos Santos. O uso de aeronaves não tripuladas na agricultura tem se intensificado nos últimos anos. A gente consegue ver isso através desse gráfico disponibilizado pela Embrapa, que mostra que em 2016 apenas 95 voos foram registrados, enquanto em 2024 mais de 409 mil voos foram registrados. E isso tem uma justificativa. O uso de aeronaves não tripuladas possibilita a aquisição de imagens de alta resolução que auxiliam no monitoramento de lavouras. Uma das aplicações, dessas imagens seria a classificação de cobertura, o que nos possibilita diferenciar os diferentes componentes na nossa área de estudo. Essa classificação de cobertura pode ser feita através de classificadores supervisionados, que seria, de forma resumida, um tipo de aprendizado de máquina em que o computador aprende a reconhecer padrões a partir de exemplos já conhecidos. No entanto, esses classificadores supervisionados podem apresentar desempenhos diferentes. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a performance de classificadores supervisionados na discriminação entre solo, plantas daninhas e algodão em imagens obtidas por UA. O experimento ocorreu na área experimental da Universidade Federal de Lavras. Foram plantadas 6 cultivares de algodão, cada uma com 4 repetições em delineamento em blocos ao acaso. Foi realizado um voo com a UA DJI M300, com os parâmetros de 30 metros de altura e 75% de sobreposição, equipado com uma câmera multiespectral, a Mica Sense. Depois do voo, foram feito o processamento das imagens e gerando assim o ortomosaico que a gente consegue ver nessa imagem. Os classificadores utilizados foram o Randall Forest, o SVM e o XGBoost. Para a classificação, foram definidos 400 pontos amostrais por classe e os algoritmos foram treinados com 70% dos dados e validados com 30%, usando a técnica de validação K5. As métricas calculadas foram a Precision, a Recall e a Sensitivity. Falando um pouco agora sobre os resultados, a gente consegue observar nessa tabela apresentada aqui. As métricas elas apresentaram desempenho elevado em todas as classes, com valores superiores a 0,97. A gente consegue também observar que na classe plantas de algodão, os algoritmos conseguiram atingir o valor 1, que seria 100%, evidenciando assim uma total diferenciação da classe plantas de algodão das outras classes. Falando agora sobre as classes solos e plantas daninhas, podemos observar que as métricas elas variaram entre 0,97 e 0,98, o que indica para a gente que os modelos eles apresentaram pequenas confusões ao tentar diferenciar essas classes. Foi feita também a análise da matriz de confusão, que nos revelou que o modelo SVM teve o melhor desempenho na detecção de plantas daninhas, enquanto os outros dois modelos, eles classificaram as plantas daninhas de forma incorreta como solos. Foi possível observar também que as melhores métricas elas foram obtidas para a classe plantas de algodão, enquanto as menores métricas foram para a classe solo. Nessa imagem, a gente consegue ver a classificação feita pelo SVM, onde em vez de estar representadas as plantas de algodão, em amarelo o solo e em roxo as plantas daninhas. Nessa imagem está representada a classificação feita pelo Randall Forest, novamente as plantas de algodão em verde, o solo em amarelo e as plantas daninhas em roxo. Agora a gente pode observar a classificação feita pelo XGBoost, que comparando as 3 classificações, a diferença é muito sutil entre as 3 classes dentro da área de interesse.
Diante do exposto, podemos concluir que os três algoritmos foram eficientes. Eles alcançaram métricas elevadas e identificaram a cultura do algodão em 100%. E isso evidencia para nós que o uso de drones aliado à classificação supervisionada tem um potencial gigantesco dentro da agricultura, sendo uma ferramenta poderosa para a tomada de decisão. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.